Bem-vindos ao canal, você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo rapidinho de novo, ainda sobre os eventos que estão ocorrendo ali no Oriente Médio, o chamado conflito estadunidense sionista contra a República Islâmica do Irã. Pois bem, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu lhe convido para você fazer uma visitinha aos outros vídeos onde a gente faz análise desses objetos que a gente trata aqui agora, e também faça sua inscrição, marque a sinetinha para receber os alertas, construa seus comentários, arranje um jeito de derrubar meus argumentos e distribua para os seus amigos também para eles participarem do bate-papo se achar conveniente. Beleza? Bom, eu queria começar fazendo um pequeno preâmbulo, contando os últimos fatos ocorridos ali na região do Golfo Pérsico. Como eu disse, eu não leio a chamada imprensa, mídia golpística, não, eu tomo pé dos fatos por várias mídias, e aí eu pontuo eles para permitir que a gente, em cima deles, faça alguma espécie de análise, alguma compreensão, né, para permitir a verdade brotar dessa névoa. E o que ocorreu? Bom, nós fica passeando, indo e voltando a informação de que o Bibi doidão, Bibi Netanyahu, morreu nos bombardeios do Irã, da Guarda Revolucionária do Irã, na cidade de Tel Aviv. A última notícia é que, de fato, ele morreu, porque tudo tem se reproduzido em relação a ele, tem sido feito através de inteligência artificial. Existe, então, nesse caso, a suposição de que tanto o Império Estadunidense quanto o sionismo está sendo conduzido de forma virtual por uma inteligência artificial, né? Já que foi o Bibi que puxou pela sunga, pelas calças do Bobachov para essa brincadeira lá no Oriente Médio. Outra coisa também foi os países árabes. Os árabes se reuniram em Riad, na Arábia Saudita, em torno de 12 países daquela região ali da Península Arábica, além de Turquia, Egito, para tentar chegar a um consenso sobre uma avaliação sobre o que está acontecendo ali. E o consenso foi questionar o Irã por que ele está se defendendo, por que ele não fica todo como se estivesse amarrado, só pega nas bombas e tal. É uma coisa estranha. Mas observe só, censurar o Irã nessa situação pode ser um passo errado, dado e falso por essas lideranças, justamente pelo fato daquilo que a gente já conversou. Eu falei sobre a possibilidade de um levante popular das chamadas primaveras árabes, em relação a esses emirados, a esses sultões, a essas famílias monárquicas ali da região da Península Arábica, porque são uma elite que conduz vamos dizer, o povo para o lado que eles não desejam, que eles não querem. Ou seja, o povo em si está do lado do Irã e contra a violência de Israel. E, de certa forma, tomar partido pelos Estados Unidos e por Israel, numa situação dessa de jogar bomba no Irã, fica uma coisa complicada para esses governos. Por quê? Porque eles estariam na logicidade, talvez, logicamente, pensando para agora, talvez até não tivesse, não fosse uma dicotomia nos interesses dele. Mas, considerando que tem que, ao invés de pensar o agora, tem que pensar o daqui a pouco, o futuro, que é o que os adversários, no caso, estão jogando, o caso do dragão, do urso e do próprio Irã, fazendo construindo uma realidade para daqui a pouco, ou seja, num tempo futuro,
Isso seria, para os árabes, um verdadeiro tiro no pé. Essa é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, até agora os bombardeios estavam se dirigindo a alguns interesses militares, aos interesses militares propriamente dito, e a alguns outros até de infraestrutura, mas não estava danificando as infraestruturas ligadas à energia. O que eu quero dizer? A questão dos poços de petróleo, a questão das refinarias, as usinas e os depósitos de gás. Então, mas numa madrugada aí agora, Israel bombardeou uma refinaria, uma estrutura de armazenamento de gás que pertencia tanto ao Irã quanto ao Catar, na região ali no meio do Golfo, no meio do Golfo Pérsico. E aí provocou a ira do Irã, e o Irã devolveu do mesmo jeito como ele tinha prometido que ia devolver. Aí ele bombardeou as estruturas de gás do Catar, as refinarias em Haifa de Israel e outras estruturas americanas ali e dos aliados dele. Ou seja, a coisa, se já estava feia a situação do preço do petróleo por conta do Estreito de Hormuz, a coisa pode perigar, porque, de certa forma, quebrar essas estruturas seria, na realidade, esticar o tempo em que esse processo de preço do petróleo poderia chegar à normalidade. Ou seja, porque isso depende de tempo. Refazer essas estruturas depende de tempo. E a questão do Catar, o Catar é o maior fornecedor, exportador de gás do mundo, que nesse exato momento é a salvação, é a única esperança da União Europeia. Porque a União Europeia ela quebrou as pernas com a questão do gás russo e ficou dependente desse gás dali do Oriente Médio, do Catar em especial. Então, de certa forma, isso vai subir o preço do petróleo. Sem contar que o Irã diz que o Estreito de Hormuz não está fechado, está aberto. Ele só está fechado para os americanos, os estadunidenses, os israelenses e os aliados deles na guerra. Portanto, esses estão proibidos de passar. E para os outros está liberado, com a seguinte condição, a de pagarem a fatura em petro-yuan. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está dando um chute no balde que tinha o petrodólar. Ou seja, é uma forma, ele está quebrando economicamente a hegemonia imperial, naquelas coisas que a gente falou já sobre isso. Então, de certa forma, ele está agilizando a morte do petrodólar, né? Aqui, o instrumento que dá a hegemonia ao império. Bom, essas coisas feitas, né? Esses fatos acontecidos, vemos aí que continua os bombardeios, o sistema de defesa de Israel já não está mais quase funcionando para nada, né? Está totalmente desmuniciado, de forma que a coisa está muito aberta. Quando fica numa situação dessa, é o caso de Israel, como o Irã está numa realidade, nesse exato momento, numa batalha existencial, para Israel, para os sionistas, já ficou claro, depois de ter provocado essa quizumba, que isso agora é existencial. E o perigo é que quando se torna existencial, quando você chega ao ponto de colocar o adversário contra a parede sem nenhuma saída, a saída é a saída do homem-bomba, né? A saída é uma saída de destruição sem medir consequências. E isso é um perigo, né? Principalmente para quem detém arma nuclear. Portanto, a coisa está começando a caminhar para um perigo. A CIA e o próprio Mossad já vinham provocando uma situação de conflito entre o Afeganistão e o Paquistão. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que criaria problema para o próprio Irã, cria problema para quem ajuda o Irã, que seria a China, ali na Ásia. Então, existe quem é exatamente aquele que é o objetivo final dessa batalha que está sendo travada no Irã. Como eu disse, são dos interesses tanto do dragão, quanto do urso, quanto do Irã, que essa coisa se estique um pouquinho. Por que é do interesse? Porque, na realidade, os três estão aplicando a mesma receita que foi aplicada na Ucrânia. A rejeição a ganhar por WO.
E para eles está muito facinho, só manter isso esticado, só esticando, só segurando, vamos dizer assim, o conflito num banho-maria, para permitir que praticamente estresse na totalidade o sistema logístico ocidental. Nós vimos que a OTAN reagiu da forma que o Gorbachev queria, da forma que o Gorbachev não queria. Na realidade, todos ficaram com o pé atrás. A Alemanha diz que até pode participar de alguma coisa no lance da abertura de Hormuz, se por acaso o cessar-fogo ocorrer, ou seja, ela só vai entrar, os europeus em geral, só vão entrar nessa jogada depois que as hostilidades cessarem. E isso não era o que queria o Gorbachev nem o sionista. Então, de certa forma, criou uma situação ali de morte da OTAN logo. Então, ao terminar essa guerra, é de se esperar que a OTAN seja, na realidade, só agora a Europa. Provavelmente os americanos vão se desligar desse movimento, né? Por todas as situações que ele já colocou quando pressionou a Europa na situação da Groenlândia. Então, o que nós temos aí? Eu digo, nós temos a mesma estrutura, a mesma tática dedicada nesse conflito no Oriente Médio. Agora, a ironia do destino que deve ser percebida é que, nos dois casos, tanto a Ucrânia, a guerra lá no leste europeu, quanto a situação do Oriente Médio, a provocação feita para o Irã, foram passes dados errado pelo próprio Ocidente. É exatamente o império que está morrendo que provocou essa coisa. É verdade que a tentativa da Ucrânia era um objetivo, era, na realidade, construir uma derrota estratégica para o urso. Esse era o objetivo. Que não conseguiria, não teria sucesso. Era uma coisa maluca isso aí. Como não teve, mas agora o outro é uma tentativa de esticar a sobrevivência desse império que garante essa autonomia para Israel ali no Oriente Médio. E é essa coisa que, por exemplo, que o sionista puxou como se buscasse não, porque é a própria sobrevivência, da certeza, a partir da certeza de que o império está morrendo, né? Quem o deu guarida todo esse tempo, nessa situação de violência com os palestinos e com os árabes ali no Oriente Médio. Então, essa coisa, a ironia do destino que eu quero que você perceba é que as duas situações foram dadas de mão beijada para o urso e para o dragão. Por que de mão beijada? Ora, às vezes as análises feitas aqui no Ocidente pressupunha ou acreditava que o urso podia estar passando maus lençóis daquela briga ali com a OTAN na Europa e que tinha recorrido às forças, por exemplo, da Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un. Mas, na verdade, aquilo foi uma leitura errada, porque o que ocorreu foi um verdadeiro implorar do norte-coreano ao urso para participar e usar o laboratório da guerra na Ucrânia como laboratório para as forças dele e para as armas dele. Por quê? Porque para ele era muito importante, para a economia dele, ele não tem dinheiro para gastar assim, perdidamente. Criar um laboratório, um treinamento em laboratório real, custaria muito caro. Ou então abrir uma frente de uma guerra pessoal com quem? Seja, ou lá, Coreia do Sul e tal. Não, ele ganhou um laboratório e fez o pedido ao urso, deixa eu testar lá, e foi para lá. Um laboratório de vida real, um laboratório real para testar tanto a sua tecnologia nas armas, quanto os exercícios dos seus soldados, dos seus efetivos, sem gastar nada, simplesmente só pagou o deslocamento das tropas para o campo na Rússia, onde estava. Não chegou nem para a Ucrânia, só lutou dentro do território russo, liberando a área russa que tinha sido ocupada pelos ucranianos. Ou seja, foi um exercício que o Ocidente permitiu que o urso desse a ele também. Ou seja, tanto o urso quanto o dragão contra a Coreia do Norte fizeram seus testes ali. Não satisfeito, o Ocidente deu outra patada. Qual foi a outra patada? A dessa
coisa que está ocorrendo agora no Irã. É outro momento para fazer outras experiências. Nesse momento, estão treinando ali a China, a Rússia, a sua tecnologia, o processo de comunicação, o processo de combate ao drone, às lutas virtuais no espaço, de forma que tudo está saindo conforme melhor do que queriam, né? Melhor do que poderiam sonhar, tanto o urso quanto o dragão. E o Irã é a peça que está sendo colocada, vamos dizer assim, para se livrar efetivamente dessa espada de Damocles que carregava na cabeça dele desde 1979. O que ele está tentando produzir ali, de uma vez por todas, é rechaçar a ameaça que sempre viveu em torno da cabeça dele e que, de repente, agora ele pode ter a liberdade de afastar para sempre. É essa a proposta, é essa negociação que ele vai levar à mesa, não é? Então, tudo está caminhando por aí. Pois bem, agora ficamos dependendo dos fatos corriqueiros que vão vir. Eu estou dizendo, para o Irã, não interessa terminar isso aí agora, para o China também não, para o urso também não. Por isso que o discurso de paz, e aí nós vamos agora entrar na avaliação que se faz aqui no Brasil, ele é contra, vamos dizer assim, ele viaja contra os interesses. Da mesma forma como na Ucrânia, o urso e o dragão faz de conta que não houve, né? O dragão teve que se sujeitar para o nosso amigo aqui, para o Lula, até na situação de colocar lá 12 princípios num papel, fazer um discurso com 12 princípios e ficar ali enrolando. Vejam que até hoje a guerra não parou. E quem podia parar, na hora que quisesse parar, é exatamente o dragão, além do urso, obviamente, né? Na hora que quisesse parar, parava. E aí nós vamos entender que, por exemplo, o discurso, a fala do nosso presidente, ela não é fruto, ela é uma coisa assim infantil, vamos dizer assim, porque ela é desapegada da realidade. Ela não é fruto de uma leitura para compreender o que de fato está interessando. A leitura é feita, segundo essa fala, com a seguinte perspectiva: a guerra é pela guerra. A guerra em si é a sua causa e a sua consequência. A guerra, qual é a causa da guerra? No discurso dele, a guerra. Qual é a consequência da guerra? A guerra. É como se a guerra fosse em si uma coisa isolável. Não tem não. Ou seja, esse discurso ingênuo, discurso de menino de creche que a professorinha recebe no primeiro dia, aí diz, faça aí uma redação. Eu queria ouvir uma frase sobre a paz. As crianças começam a fazer aquelas frasezinhas sobre a paz. É exatamente esse o discurso do nosso chefe de governo de Estado. Não é? Porque ele não compreendeu, parece que não deram, também o Nalfas Amorim, quem dá os meandros todos. E aí a compreensão é a seguinte, ora, a guerra é um elemento da política. A guerra é a política. Como eu já disse, e outros disseram antes de mim, muitas vezes, é a política de espadas. Isso é a guerra. Então dizer some a guerra é uma coisa tão assim é como aquela história. Tem um professor que foi aí outro dia depois no Congresso e aí se deparou com uma deputada fazendo aquelas elucubrações, né, as verdades e etc e tal. E aí ele se diz que estava impossibilitado de dar as respostas, de construir um diálogo com ela por conta de uma coisa interessante. Sabe o quê? Cosmovisão. Olha, a sua cosmovisão não permite ver o que está. Você só vê isso. Você só vê que a Terra é plana. Não consegue vir adiante. É exatamente isso. Esse discurso do presidente é como se ele tivesse chegado de Marte, uma coisa assim totalmente alienígena, estranho aos eventos. Porque ele não tem a percepção do que é que começa, do que é que dá origem à guerra. Ele não sabe o que é.
Aí, para ele, o cara deixou de comprar farofa de soja, pegou o dinheiro de comprar farofa de soja, pegou e foi comprar bala. E aí fica jogando as balas nos outros e tal, etc. Né? Olha, sobre isso, é porque não é dado para certas falas, né, quando a pessoa não é o Papa. Se a pessoa não tiver sentado na cadeira de Pedro, aí certas conversas não cabem, capos comuns e tal. Essas oratórias, né, essas retóricas assim, que não pega ninguém, todo mundo concorda, aquela coisa que você fala assim, todo mundo, ou seja, nada. É só para cantor pop de rock, é pro Sting. Ela não pode ser adequada para um chefe de Estado, mesmo que seja um chefe de Estado nu, desarmado. Por quê? Porque o chefe de Estado tem sempre aquela percepção, pode ser o chefe de Estado do Timor-Leste, que é igual ao nosso. Mas é porque diz a coisa, precisa ter consequência. O que eu estou querendo dizer? Não fala nada sem ter. Não é como a história da fé, essa história dos cristãos aí, né? A fé em Jesus Cristo. Todos têm a fé em Jesus Cristo. Quando o cara é muito besófia, aí ele fica dizendo que acredita em Jesus Cristo e fica censurando os outros, e já diz para os outros que os outros não acreditam e tal. Ele não sabe o que. Para ele acreditar é uma coisa. E aí ele diz que acredita, e é do gogó para fora, porque aí a vida é desgarrada da fala, né? Com essa história da dicotomia fé e vida, é exatamente esse, o discurso e tal. Então, mas o chefe de Estado não existe esse ambiente da fé e da vida. Por quê? Porque na fala do chefe de Estado tem duas coisas. Ou ela vem depois que uma coisa já foi feita. É o caso, por exemplo, do bombardeio no Irã, feito por Gorbachev. Ele bombardeou o Irã e depois veio conversar. A conversa dele, o discurso que ele tinha preparado depois do bombardeio eu venci a guerra, esculhambei, decapitei o regime, já está tudo aqui, cara, liquidou tudo. Ele chegou até a dizer isso, mas aí viu que no mundo real não era, ninguém via essas coisas que ele estava vendo no mundo real. Aí ele teve que dizer outra coisa. Mas veja, ele está falando sobre essas coisas, ele está se explicando sobre essas coisas, mas foi lá e jogou as bombas. Percebe como é que eu estou querendo dizer? Ou seja, o chefe de Estado, ele tem a fala. A fala pode vir depois da coisa que a fala vai rebuscar. Ou pode vir a fala antes. Só que se a fala vier antes, tem que vir alguma coisa, entendeu? Assim, da vida real, feita, que mude, que altere o mundo das coisas, qualquer que seja. Ele tem que dizer alguma coisa sobre um determinado fato. Isso. E aí, no final das contas, pelo menos depois, pelo menos cagar, igual fez o Gorbachev lá no Salão Oval, que ele sentiu no terceiro andar o cheiro da química, a química telepática, telemática. Não teve isso? Teve. Teve um momento lá no Salão Oval, onde o Gorbachev estava lá rodeado de muita gente e tudo mais, e ao falar alguma coisa veio acompanhar, ou seja, ele estava dizendo merda pela boca, saiu merda pelo situação do ovário uterino. Entendeu a coisa? Um chefe de Estado é assim, ele fala, mas as falas têm que ter consequência. Mesmo que seja uma coisa muito simplória. O que eu quero dizer é que depois da fala do chefe de Estado, se ele não está explicando alguma coisa que ele fez, ou é responsabilidade e veio antes da fala, é o caso do bombardeio do Gorbachev no Irã, depois tem que aparecer alguma coisa, pelo menos a merda que o Gorbachev cagou lá no Salão Oval. Depois que a merda saiu, veja que o mundo das coisas mudou, percebe? Porque já tinha pelo menos, além da sujeira onde ele estava sentado, tinha o fedor no ambiente. Você viu que as mulheres lá botaram a mão no nariz e tal, e a caatinga chegou, quer dizer, o cheiro chegou no terceiro andar do Palácio do Planalto, com a química que era retrocêntrica, ou seja, eu não sei, centrífuga, centrípeta, uma química que rodou de lá para cá, espalhou.
chegou, e aí sentiu, que é uma química que ele inclusive gosta de vez em quando chamar a atenção sobre essa aqui. A química funcionou legal, viu? No mundo real, naquele mundo que a gente tá, o mundo das coisas, se altera. É assim. Então, quando você abre a paz e tal, porque guerra vai acontecer a vida toda. É da política. Você não vai apelar, não desaparece a guerra, porque seria uma apelação tão infantil, que é como dizer, arranca a política da vida humana. Não tem isso mais. Essa fase da história da humanidade passou, não vai nunca mais voltar. A política vai acompanhar a humanidade até ela desaparecer. Percebe? Eu vou ficando por aqui analisando essa coisa. Veja que a guerra continua e tá queimando fogo, tá lá. E tudo no conforme. Eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com W Pueblo e até uma próxima oportunidade. Beleza? A fonte secando nem peixe nem pão. Uma flor murchando, primavera já é. Um canto chorando memórias de Antão. O sono chegando, existência efêmera. E o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Lele, 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 lele. Lara, 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 lara,